É importante dizer que me posicionar contra a proposta do vereador Eduardo Azevedo não quer dizer que eu estou querendo a implementação no currículo escolar do ensino da linguagem neutra. Quem está escutando a gente e acompanha minimamente a rotina de uma sala de aula, sabe que a gente mal está conseguindo fazer os alunos aprenderem próclise e mesóclise, quanto mais ensinar uma linguagem neutra. Então não era sobre isso. A minha posição contrária diz respeito ao aspecto jurídico. Quando a gente está numa Câmara de Vereadores, você sabe disso, Flaviana, a gente está sujeito às leis estaduais e às leis federais. E isso não é uma questão de opinião, isso é um fato. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, apesar de ter sido afirmado veementemente pelo vereador que era pela constitucionalidade, quem lê o parecer vê claramente que ele aponta inconstitucionalidades e constitucionalidades. E ele termina falando que para que a decisão seja feita após a discussão dos vereadores, ele dá parecer pela constitucionalidade para que vá ao plenário. É apenas isso. E aí, ao ir ao plenário, o parecer entende, a comissão dos vereadores envolvidos entende, eu discordo, mas eu respeito eles, que o plenário é soberano. O plenário é soberano, mas na minha opinião ele não passa por cima da Constituição. Ele não passa por cima da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é nacional. Ele não passa por cima do Plano Nacional do Livro Didático, que, como o próprio nome diz, também é nacional. Então, o que aconteceu é que o que foi aprovado na Câmara Municipal na quinta-feira é um projeto flagrantemente inconstitucional, flagrantemente ilegal. Esse projeto, eu acredito que se alguma sociedade de classe, algum sindicato, algum órgão federal entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, ele deve ser derrubado, é o que eu acredito. A gente sabe que a legislação e a jurisprudência é feita nova todos os dias, mas a gente já tem alguns exemplos pelo país em que projetos semelhantes foram derrubados por ação direta de inconstitucionalidade. De novo, não é questão de opinião, é questão do que está na lei. E o que foi feito na quinta-feira comigo foi de muita violência, Flaviano. E eu gostaria que quem está ouvindo isso não partisse para pensar que isso era um mimimi ou uma coisa do tipo. Eu acho que é do Voltaire a frase de que eu posso discordar até o final do que você diz, mas eu defenderei até a morte o direito de dizê-lo. E a gente está em Divinópolis, a gente está na terra de Pedro X Gontijo. A gente está na terra de um homem que não era muito afeito à religião e que tinha um jornal em que ele batia o dia inteiro na intervenção da igreja nas decisões políticas da cidade. Chamava O Divinópolis, esse jornal. E o Pedro X Gontijo foi muito atacado pelos conservadores da época por defender que o Estado fosse laico. É muito triste que tantos e tantos anos depois, alguém que faz exatamente a mesma defesa de um dos fundadores, de um dos líderes da emancipação da nossa cidade, esteja apanhando pelo mesmo discurso medieval, pelo mesmo discurso mentiroso de que tem alguém contra a família, ou contra as crianças, ou contra não sei o quê. Historicamente, a gente vê que quem lança esse tipo de posicionamento faz assim porque não dá conta de discutir de outra forma, né? A não ser pelo medo. Então, eu me posicionei contrário ao projeto, eu permaneço contrário ao projeto. Quando eu assumi como vereadora, eu jurei sobre a Constituição, eu não jurei sobre a Bíblia, apesar de ser uma mulher católica. E eu fiquei muito triste com o fato de que a gente tinha umas 100 pessoas que escolheram o grito, o pede para sair, inclusive o ex-vereador Sargento Elton, que esteve aqui nessa casa, aqui nessa rádio, está sendo processado por mim pelo que ele falou nessa rádio, que fica gritando, pede para sair. Talvez isso se encaixe bem para a narrativa dele, afinal ele pediu para sair, né? Eu não. Eu vou permanecer, eu entendo que é minha obrigação trabalhar dentro da legalidade e é por esse caminho que eu sigo, independente se isso vai causar perda de voto, perda de popularidade, e eu acho que quem escolhe esse caminho, né, que é o caminho do não desagradar as pessoas, custe o que custar, nem merece ter um mandato. Então, obrigada por me perguntar sobre isso, porque eu sinto que é uma oportunidade de esclarecer, e eu garanto aos pais e às mães, especialmente, que o meu voto contra não era um voto pedindo a inclusão da linguagem neutra no currículo, era um voto da legalidade. Vale falar, você fala sempre sobre as prestações de conta, já encerrando a minha fala, que ontem foi a prestação de contas da Secretaria Municipal de Educação. E eu perguntei para a secretária, Andréia, há o ensino de linguagem neutra nas escolas de Divinópolis? Está gravado no YouTube. E ela falou, na rede municipal, não. Então, assim, entendendo que nós legislamos sobre o que é municipal, eu achei que esse projeto de lei ele realmente é vergonhoso. A gente aprovou uma legislação na Câmara, com o voto de quase todos os vereadores, que legisla sobre universidade. E aí eu pergunto ao prefeito, já que ele tem gritado aos 4 ventos que vai sancionar a lei, Flaviano, se ele vai criar a diretoria de ensino superior na Secretaria Municipal de Educação. Porque agora vai ter que criar, né? A gente vai fiscalizar a universidade. É importante dizer que a gente mal tem dado conta de trabalhar as nossas escolas e CMEs. E ele vai fiscalizar a universidade. Achei
assim, interessante, pensando especialmente que a universidade pública é autarquia, é independente, não tem interferência nem do governo federal, quanto mais do prefeito, né? Mas, enfim, apontei aqui rapidamente vários aspectos que tornam essa legislação ilegal e, mais do que isso, impraticável. Espero que o prefeito repense o que ele falou sobre sancionar a lei. Se ele sancionar a lei mesmo, espero que as entidades de classe entrem com ação direta de inconstitucionalidade. O meu papel eu fiz. Eu votei de acordo com a lei. É importante, né, a presença da vereadora Lohana, tendo a oportunidade, né, de colocar aqui a sua visão em relação a essa discussão. Eu sempre falo aqui que democracia passa por opinião e divergência política, mas tem que ser com respeito, né? Foi bonito ver a Câmara Municipal cheia, né? Ali você tinha pessoas que defendiam e que eram contrárias à lei, mas isso tem que acontecer com respeito. Aí vale para a população também. Se você quer fazer a sua voz ter poder, pense nisso. O respeito é essencial. Sem respeito você não consegue nada. Estar na Câmara, discutir, participar, cobrar dos parlamentares, né, é o seu papel como eleitor, mas isso tem que ser feito com respeito. É por isso que o Bom Dia Divinópolis sempre enfatiza aqui que esse espaço é democrático, ele está aberto para qualquer ideologia política, porque a gente sempre pesa por isso, pelo respeito, né? A opinião, ela é sua e ela precisa ser respeitada. Mesmo que muitas vezes eu não concorde com a sua opinião, ou não concorde com a opinião de outras lideranças, ou de alguém da população, mas o respeito ele precisa existir. Então isso tem que ficar claro, né? A democracia tem que ser construída e valorizada sempre, mas a democracia que preza pela qualidade e que tem produtividade, porque a democracia sem produtividade nenhuma, a discussão sem fundamento também não leva a cidade a nada. Parabéns, viu, vereadora, pelo seu posicionamento em relação a essa legislação, parabéns também pelo esse projeto, né? Aí da Lei de Liberdade Econômica, que tem tudo a ver com esse tema que a gente tem enfatizado muito de desenvolvimento econômico, é assim, né, cada um fazendo a sua parte, né, colocando em discussão e em prática aquilo que acha que é importante, né, para que a cidade continue atrativa, é que vamos mudar essa realidade. E esse é um problema real de Divinópolis, né, Flaviana? A questão do desenvolvimento econômico. Eu bato muito na tecla da gente falar dos problemas reais. A questão da economia em Divinópolis é um problema real. Dentro da educação, a gente tem problemas reais. A gente tem a Sidney José de Oliveira chovendo dentro da escola. Então, se você quer falar de problemas da educação, vamos falar dos problemas reais. Porque a gente fica correndo atrás de fantasias ou de coisas que, como eu disse, só servem para gerar o medo, o pânico, o caos na população, ter um palanque eleitoral e mobilizar as pessoas, isso é muito triste. E eu acho até que isso é um desperdício de dinheiro público, porque cada reunião da Câmara custa muito caro para o cidadão. Então a gente tem que ter muita seriedade e, como você falou, fazer da democracia divinopolitana uma democracia produtiva, que realmente sirva para atender os interesses das pessoas. Agradeço, viu, vereadora, pela presença e enfatizo aqui que a entrevista na íntegra estará disponível no portal sistemampa.com.br logo após o programa Bom Dia Divinópolis.